Oi, gente! Eu me chamo Tainara Vasconcelos, esse aqui é o Coisas da Tainara e nós estamos na segunda parte da nossa aula sobre amas de leite. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Madonas e Mães Pretas, sobre a maternidade negra nos retratos do século XIX. Se você ainda não viu a primeira aula que fala sobre o tratamento das mulheres negras enquanto amas no século XIX, especificamente aqui no Brasil, corre lá que está uma aula bem completinha, rapidinha, mas que traz aí muitas informações necessárias. Mas em vista de um resumo, eu comentei na última aula que no século XVIII se criou a tríade mãe, esposa, rainha do lar para as mulheres brancas europeias, ou seja, essas mulheres foram elevadas na sociedade como as mães da nação. Então, se antes essas mulheres não tinham um valor social, porque quem era compreendido como sujeito, quem era visto enquanto ser racional eram os homens, a partir dessa criação do século XVIII, da mãe, esposa, rainha do lar, muito incentivada pelas noções capitalistas, né, de que essa mulher ela sairia do trabalho formal e ela iria para dentro de casa, essa mulher ela precisou receber uma valorização. E por que eu falei que essas mulheres pararam de trabalhar? Porque nesse momento, com as manufaturas e primeiras indústrias, a gente está falando ali já nessa era capitalista, né, um capitalismo que está se moldando, muitos dos trabalhos realizados por mulheres, eles foram cooptados por essas fábricas, por essas indústrias. Então, a própria questão de saboaria, né, de fazer sabão, as próprias questões de panificação, algumas questões de sapato, né, do cuidado dos sapatos, algumas questões de roupa, elas serão então acopladas por essas indústrias, né, por essas pequenas fábricas. E essas mulheres, então, elas ficam sem trabalho. Elas vão para dentro de casa e elas começam a fazer o trabalho de cuidado do lar. Mas para elas verem valor nesse trabalho, uma vez que elas não eram remuneradas e elas precisavam também sustentar o trabalho desses maridos, e olha que a gente não está falando simplesmente de um sustentar financeiro, mas de realmente trazer essa provisão, porque esses homens trabalhavam aí mais de 44 horas por semana, e eles chegavam em casa e eles precisavam ter comida, eles precisavam ter casa arrumada, eles precisavam ter filhos bem criados. E quem ia fazer isso se todo mundo estivesse na indústria? Quem ia fazer isso eram as mulheres. Então, ali na transição do capitalismo, você vê essas mulheres saindo então, do trabalho formalizado para ir para esse trabalho informal dentro de casa. E o incentivo dado a isso foi trazer essa mulher com essa promessa de que, olha, você é responsável pela criação das crianças, você é responsável pela paz no lar, você é responsável pelo gerenciamento da sua família. E isso é um valor. É aquilo que a doutora Valesca Zanello chama de empoderamento colonizado. Mas essa realidade ela é específica para as mulheres brancas, né? Enquanto essas mulheres estavam sendo incentivadas a cuidar dos seus filhos, a ficar com eles, porque até então você não tinha uma noção de instinto materno, então a noção do instinto materno ela é criada no século XVIII para se referir não a uma mãe que simplesmente amamenta seu filho e quer ver ele bem, vivo, não. A gente está falando aqui de uma mãe que passa a amar esse filho incondicionalmente, que esse amor passa a ser devotado, que ele passa a ser incondicional. Tudo isso é criado ali no século XVIII, porém as mulheres negras, elas não têm essa mesma visão sobre elas, nem mulheres negras, nem mulheres indígenas. E trazendo esse ponto, né, a maternidade negra, ela ocupa um local de lucro. É um local onde essa mulher ela não é elevada pela maternidade, ela não é elevada pela gestação. Ela engravida e esse filho dela se torna um lucro para uma sociedade escravocrata que vai escravizar essas crianças. Então, nesse sentido, a representação dessas mulheres é muito específica. E por isso, eu trago aqui essa segunda aula de Madonas e Mães Pretas, a maternidade negra nos retratos do século XIX. Lembrando que eu estou aqui falando do contexto brasileiro, tá, gente? Então, no século XIX, a fotografia que tinha sido recém-criada, ela foi aí mostrada ao mundo em 1839 na França. Os retratos eles funcionavam, entre outras questões, como itens de distinção social, ou seja, você ter um retrato era algo que te conferia uma posição. Nossa, você tinha dinheiro para ter um retrato. Então, ter o retrato de um escravizado querido,
principalmente quando esse escravizado estava bem vestido, estava bem adornado, era um símbolo de boa condição financeira e, portanto, de posses desse patriarca. Por isso, se tornou comum entre as famílias mais abastadas que essas fotografias de escravizados elas fossem colocadas ao fim dos álbuns familiares, né, representando uma extensão familiar. Então, se antes essas representações visuais da família elas estavam para os cômodos de dentro, nos quadros, a partir da fotografia e, sobretudo, com o advento dos álbuns fotográficos, esses álbuns vão para a sala e as visitas elas podem ter acesso a essas fotografias, né? Olhando essas fotografias. Colocar essas fotos de escravizados ali conferiam um status, porque, nossa, você tem escravizados fiéis, nossa, você pode pagar por essas fotografias. E também, em alguns casos, você tinha laços reais entre essas pessoas, né? As fotos de amas, por exemplo, elas eram sempre contratadas pela família. E elas eram diferentes visualmente das fotografias de mães negras com as suas crias, geralmente nas fotografias de tipos e costumes negros, e também das fotografias da mulher negra abastada com seus filhos. Então, você tem 3 representações visuais das mulheres negras que elas são diferentes entre si. As amas eram representadas de um jeito, as mulheres negras com seus filhos, escravizadas e pobres, de um outro jeito, e as mulheres negras abastadas com seus filhos, de outro jeito. As fotografias de amas negras com crianças brancas, elas revelam muitas coisas, entre elas o silêncio da maternidade negra. E aí surgem algumas perguntas. Onde estão as fotos e pinturas de mulheres negras com seus filhos? Enquanto elas eram impedidas pela pobreza ou pela escravidão de vivenciar a maternidade plena com seus filhos, elas precisavam agir como mães postiças dos nhonhôs e das nhanhás, nutrindo essas crianças, educando essas crianças, e também em forma de resistência, elas passavam muito dos seus valores para as crianças. Isso é até interessante, porque está bem documentado ali naquele livro do Gilberto Freire, né, O Caso da Grande Senzala, como que muitos valores, sobretudo ele fala muito sobre a própria questão da fonética, né, de como nós temos um português que ele é muito misturado com a própria linguagem dos povos africanos, e hoje já se tem trabalhos mostrando também como tem muita influência dos povos indígenas, de mostrar como os valores deles foram passados por conta dessa influência. Em muitos casos, houve o apagamento proposital das amas em fotos com os bebês. Então, percebam que nessas fotos apenas o bebê ele é visto, né? Porque o bebê é o sujeito da foto. Essas mulheres eram apagadas numa pós-produção, né? Que eu coloquei aqui, entre aspas, como uma edição. E nesse caso, a Ana funcionava apenas como um suporte para dar equilíbrio para esse bebê quando ele não era capaz de sentar sozinho. Foi até interessante, porque uma querida viu esse post e trouxe também à luz de que na Europa as amas, que no caso eram brancas, eram cobertas com lençóis para elas não aparecerem, né? Mas aqui eu estou falando especificamente do contexto brasileiro. A função dessas amas, nessas fotografias e também na vida, era dar um molde a essas crianças sem deixar a sua assinatura, ou seja, elas precisavam fazer tudo, mas sem mostrar que a cultura delas era completamente diferente dessas crianças. Em muitas fotos, inclusive, as amas elas não são nomeadas. E quando isso acontecia, elas tinham apenas o primeiro nome registrado. Então, essas fotos elas não tinham rosto, não tinham nome, ou seja, eram retratos de silêncio. Já na Europa, ou então na América do Norte, você teve um número muito grande de pinturas e fotografias de mulheres brancas amamentando seus filhos. E é muito interessante falar sobre isso, porque nós não temos esse peso de fotografias aqui no Brasil, apesar do Brasil ele ter um número muito considerável de fotografias no século XIX. Eu já explico, segura só um minuto. Havia um incentivo e uma cobrança da medicina visando a conexão dessas mulheres brancas com seus filhos e o afastamento das amas. Era preciso convencer essas mulheres, através daquele empoderamento colonizado, de que amamentar era não só necessário, mas era benéfico para elas e para os seus filhos. E acreditava-se que, através do leite, eram transmitidas qualidades culturais e morais
para o bebê. Isso também não é muito distante do que nós temos hoje ali no processo de inseminação artificial, quando se faz todo um tipo de categorização dos doadores e não se quer só pessoas saudáveis, ou até mesmo pessoas dentro de um padrão fenotípico específico, mas também algumas qualidades como formação, titulação acadêmica, salário, etc. Eu falei que isso não era comum aqui no Brasil no século XIX, porque de fato não era. É interessante porque no Brasil, diferentemente da Europa, onde nós temos um número considerável de pinturas e até mesmo de fotografias de mulheres nuas, né, mulheres brancas nuas, isso não acontece no território brasileiro porque esse tipo de representação ela é muito específica para mulheres racializadas, ou seja, mulheres compreendidas como pardas, mestiças, mulheres compreendidas como pretas e mulheres indígenas. As mulheres brancas elas eram protegidas através do seu vestir, né, da sua roupa, de não serem observadas enquanto esse objeto de apreciação sexual. Isso era destinado exclusivamente às mulheres racializadas. Então, esse tipo de representação de mães amamentando seus filhos, né, mães brancas amamentando seus filhos, não será comum no Brasil do século XIX, apesar de ser muito comum na América do Norte e na Europa. Nas poucas fotografias que nós encontramos de mães negras com os seus filhos, o carinho não ficava claro diante das câmeras. É só vocês olharem aqui essa fotografia de uma mãe com sua filha. Ao contrário das fotografias de amas, que esbanjavam a afetividade entre as mulheres negras e as crianças brancas, e obviamente isso para amenizar a própria situação de ser ama de leite, as mães negras elas sempre posavam ao lado dos seus filhos, raramente com eles no colo, raramente abraçadas ou dando algum chamego. E a gente nem encontra, por exemplo, fotos delas amamentando. Porém, nas fotos de famílias negras, nós vemos mais afeto. Isso significa que quando havia um homem presente, o fotógrafo, que era a pessoa que decidia as poses, né, fazia o direcionamento do ensaio fotográfico, ele fazia os registros nos moldes da família tradicional amorosa, ou seja, a presença de um homem ali dentro daquele contexto era o que trazia a normalidade para uma família negra, pelas vistas desse fotógrafo. Sendo assim, quando tinha a presença masculina, também tinha afeto. Quando você tinha somente a mãe negra com o seu filho, mesmo se essa mulher fosse casada, mesmo se essa mulher tivesse um relacionamento estável, a representação visual será sempre sem uma afetividade, sem um carinho, porque eles não eram vistos enquanto de fato uma família. E, portanto, o amor não existia nessas representações. Nos retratos, né, e aqui eu estou falando especificamente de tipos e costumes negros, as mães negras eram sempre registradas simulando algum trabalho e não momentos em família, porque antes de tudo elas eram trabalhadoras e não esposas, mães e rainhas do lar. Por mais que o afeto romantizado não esteja presente nessas fotos, e aqui fica muito claro, né? Essas mulheres estão sempre trabalhando, as crianças elas estão sempre presinhas na canga, né? Acompanhando elas nos trabalhos. A amarração das crianças nas costas, ela visava garantir a segurança dessas crianças durante o trabalho, né? E, portanto, garantir um contato mais próximo com essas crianças. Então, querendo ou não, isso é uma forma de cuidado e é o amor dessas mulheres sendo expresso dentro das suas limitações. Mesmo nas fotos onde a mãe negra segura seus filhos nos braços, e olha, isso é muito raro, porque geralmente nós vemos essa mulher segurando a criança amarrada, nessa foto aqui que nós estamos vendo, a criancinha ela está no braço. E isso é um registro muito raro nas fotos do Brasil, né? Essa mulher ela não faz contato visual com a câmera, assim como nas fotos de trabalhadoras de ganho negras. Isso faz a gente pensar que o olhar terno para a câmera e o afago das crianças, eles aparentemente eram privilégios visuais das fotografias contratadas pela família senhorial, pelos patrões, ou seja, fotos de amas e babás com crianças brancas. Ou então, quando poderiam ser adquiridas pelas próprias mulheres negras, mas nunca, nunca em projetos fotográficos feitos pelos próprios fotógrafos do século XIX, ou seja, essas fotografias de tipos negros, de costumes negros. Nessas fotografias, essas mulheres negras, esses homens negros sempre ocuparão o local do exótico. Isso significa que nem carinho e amor
estão representados visualmente. E aí, duas imagens de controle, e as imagens de controle são um conceito criado pela Patricia Hill Collins, são criadas através da figura da ama e são reforçados nessas fotos. E essas imagens são a mommy, que é a mãe preta, e a mãe que aceita de bom grado se subordinar, não ter vida, deixar seus filhos em segundo plano para cuidar então dessa família branca, dessa criança branca a qual ela tem prazer de servir. Um exemplo dessa imagem de controle é a tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a gente não sabe nada da vida dela, não sabe o que ela quer da vida, não sabe o que ela faz além de estar ali naquele costume, ou seja, ela abdicou totalmente da sua própria vida para viver em prol daquela família com muito amor. E outra imagem de controle criada e reforçada através dessas fotos é a matriarca, que é a mãe negra agressiva, relapsa ou pouco apta para o cuidado dos seus filhos, né? Ela é muito controladora, ela é muito violenta, ela não é capaz de dar amor aos seus filhos, e isso faz com que ela acabe jogando esses filhos por negligência ou por violência no crime. As imagens de controle, falando aqui brevemente, são esses conceitos criados pela Patricia Hill Collins para expressar um tipo de representação das mulheres negras criadas no contexto de escravidão, para justificar as violências cometidas contra elas, mas que vão sendo revisitadas durante o tempo, elas vão se atualizando. E essa imagem da matriarca a gente consegue ver em muitos filmes estadunidenses que falam sobre famílias negras, por exemplo. Essas imagens de controle, como eu acabei de dizer aqui, elas se retroalimentam. Porque se essa mulher é agressiva com os seus, mas ela é amorosa justamente com a criança branca, e a gente viu nas fotografias que ela realmente é, então isso significa que não existe amor entre as famílias negras e que essas mulheres em contato com brancos, né, essas mulheres negras em contato com pessoas brancas, então elas seriam lavadas, remidas e aprenderiam o que era o amor. E, portanto, elas encontrariam seu verdadeiro lugar no mundo. Sendo assim, a exploração, né, ser ama de leite, enquanto você não pode dar amor ao seu próprio filho, você tem que dar amor a outra criança, não é mais um fardo, mas na verdade se torna uma bênção, porque isso impulsiona essa mulher para a cura. Então, estar junto com os seus, com a sua própria família, deixa ela má, deixa ela violenta, deixa ela ruim. O que deixa essa mulher bem é criar de uma criança branca, onde ela é tocada por esse amor. Mas, além dessa representação, que é muito pesada, existe outra representação. Existe a representação da Madonna Preta, que eu trouxe duas imagens da Ama Mônica, com Augusto Gomes Leal e Adelaide Leal Fernandes, em duas fases da vida, né? Na primeira, nós vemos a Ama Mônica mais jovem, na segunda, nós vemos a Ama Mônica com os cabelos totalmente embranquecidos. A Madonna, ela é a representação artística da Virgem Maria em pinturas e esculturas da arte cristã. Mas nós vemos muitas fotografias de amas com a mesma configuração da Madonna, que é essa figura centralizada que vai formar um triângulo com a sua veste e a criança no seu colo, ou então ao lado se apoiando, além das posições de braço dessa ama, que geralmente estão bem alinhados ali no centro do seu corpo, ou de alguma forma segurando, aparando essa criança. Esse arranjo ele era muito comum em fotos de mães brancas com seus filhos, para evidenciar afeto, intimidade e harmonia, como as fotos, ou melhor, as pinturas de Maria, que é a mãe perfeita, com Jesus, o Salvador. Então, gente, por que amas de leite, depois de tudo isso que eu falei, estão sendo representadas como Madonas, que é a representação da Virgem Maria? Nessas fotografias, havia uma tentativa de aproximar as amas da família e fazer referência afetiva a elas, porque lembram que eu falei que apesar de você ter uma distinção social a partir das fotos de escravizados, a partir de fotos de amas, também havia apego e amor entre essas pessoas. Então, muitas famílias, de fato, se apegavam a essas amas, dentro da dinâmica proposta no século XIX, tá, gente? Então, não estou falando aqui que havia um apego ilimitado, não. Dentro da proposta de hierarquia de patrões e servos ali do século XIX, mas havia algum apego. Então, além da simbologia implícita de que, através das crianças brancas, né, e da elevação trazida por ela, as amas elas poderiam se aproximar do ideal da maternidade negra, como maternidade negra,
Os filhos dessas amas e a gravidez delas, eles eram entendidos apenas como um calvário necessário para a sua redenção. Isso porque a maternidade negra não era representada visualmente como um lugar de afetividade, de afeto, mas de dureza de trabalho. Então, na mesma fotografia, né, nessas mesmas representações, nós temos uma tentativa de amenizar essa situação de amenizar não, de aproximar as amas da família, mas, por outro lado, você também tem essa mensagem de que o acesso a essa criança branca permite a ama a viver uma maternidade, porque a maternidade negra não estava nesse lugar. Então, o fator afeto era dado justamente pela criança branca, que, através da sua pureza, conseguia quebrar a suposta dureza dessa mulher negra. Aí você observa aqui que é muito igual, gente, a representação das Madonas e das Madonas pretas, né? Então, da Virgem Maria com o menino Jesus, ou das rainhas, que também foram representadas dessa forma, e as amas de leite. A mãe negra, ao contrário da Madonna, ela não era representada pela Virgem Maria. Nem o filho dela era concebido como algum tipo de salvador. Isso explica, então, porque nas fotos de mães negras com crianças negras, né, com seus próprios filhos, não existe nenhuma referência visual à Madonna. Não tem afeto, não tem ternura, não tem amamentação. Geralmente, essas imagens trazem só uma mensagem de trabalho. E isso acontecia enquanto se criava a nova maternidade da mulher branca, né, que era uma maternidade afetiva e devotada. Lembrando que até o século XVIII, as crianças brancas elas não eram criadas pelas suas próprias mães, elas iam morar em outros locais com as próprias amas, isso falando num contexto de Europa, e no Brasil, no século XIX, elas eram criadas pelas amas. Então, toda a política médica e higienista estava tentando aproximar as mães brancas dos seus filhos novamente, para poder fortalecer a família burguesa criada ali na noção do capitalismo. E enquanto se criava, né, essa nova imagem da mulher branca, inclusive com essas fotografias delas amamentando, dando seio para a criança, criando um laço com a criança, a imagem da mulher negra criada era uma mulher bruta, era uma mulher negligente e era sistematicamente modelada, não só através das representações visuais, mas também da literatura, daquilo que era falado no jornal, enfim, de uma mãe relapsa. E quando não, era apenas uma mãe prática e sem afeto. Então, é importante a gente observar o tipo de representação visual que era feito. Em uns quadros, era uma mãe que apenas trabalha e que não mostra afeto pelo seu próprio filho, observem bem. Quando tem o filho, ela não tem afeto por ele, mesmo quando ele está presinho aqui na frente dela. Lembrando que as fotos de amas são sempre com a criança na frente, sempre com essa representação visual de Madonna, como essa foto da ama Mônica, como essas outras fotos aqui de amas com bebês, mas os seus próprios filhos estavam sempre afastados. Por quê? O seu filho não a salvava. O seu filho não a elevava enquanto mulher. Quem fazia isso? A criança branca, através dessa noção de que, através dele, essa mulher poderia ser elevada. Então, enquanto algumas amas eram apagadas das fotos, servindo ali de suporte físico, outras eram representadas como madonas, muito belas e em boas posições. Porém, as mães negras quase não foram fotografadas com a mensagem visual de elevação pela maternidade que era vista em mães brancas e em madonas negras, ou seja, quando era uma mulher negra trabalhando como ama de leite, ama seca ou babá com uma criança branca. Não encontrei dentro das minhas pesquisas fotografias da amamentação de crianças negras por suas mães, nem por amas brancas, porque aqui é importante dizer que mulheres negras, algumas mulheres negras foram mulheres de posses, inclusive tiveram oportunidade de comprar alforria de pessoas, algumas inclusive tinham escravizados, algumas poderiam ter contratado amas, mas nós não temos esses registros visuais de mulheres brancas amamentando crianças negras. E é importante dizer isso porque as fotografias de cuidado elas são muito importantes para nós entendermos e questionarmos o lugar da maternidade negra e o lugar que a maternidade negra ocupava ali no século XIX. Sobretudo porque isso fala muito sobre os silêncios e sobre a complexidade dessas fotografias.
Lembrando que quando nós falamos sobre a maternidade negra, né, nós não podemos esquecer que essa maternidade negra que aparece aqui nessas fotos, elas foram silenciadas para trazer essa representação visual das mulheres negras amas com crianças brancas. Então, esses silêncios, esses apagamentos, eu trouxe aqui brevemente para vocês verem rapidinho as imagens, porque é o slide da aula anterior, mostra como, em contato com essas crianças, essas mulheres se tornavam madonas, ou seja, em contato com crianças brancas, essas mulheres, elas conseguem transcender aquilo que era visto como um ponto de negatividade, aquilo que era visto como um calvário. E o que seria o seu calvário? Seria a criação do seu próprio filho. Então, a gravidez das mulheres negras era vista simplesmente como algo que elas precisam passar para conhecer o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor proporcionado, então, por esse afeto com essas crianças brancas. Então, aqui nós finalizamos a aula breve sobre a representação visual de amas de leite, amas secas e babás no século XIX. Isso aqui é só uma explanação rápida, não fala sobre tudo, não trago todas as bibliografias, mas vocês podem ir aí nos cards e aí embaixo que terão as informações, a bibliografia referente. E é isso. Compartilha esse vídeo com outra pessoa, curte, comenta, que eu tenho certeza que outra pessoa pode gostar desse conteúdo. Até a próxima!